A liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudique o próximo. Na série Sagrado, a liberdade sexual pelo olhar de diferentes religiões. O comportamento sexual de homens e mulheres mudou nas últimas décadas. Valores tradicionais e conservadores foram questionados. Como a religião encara uma vivência mais plena da sexualidade? Na tradição judaica, baseada no texto bíblico, a sexualidade está vinculada à procriação e à construção de um espaço sagrado que permita a família, esse espaço que tradicionalmente é tão valorizado. A questão talvez maior da liberdade seja de que liberdade não é simplesmente fazer aquilo que o impulso nos leva a fazer. Liberdade implica numa série de responsabilidades. Numa sociedade que passa a aceitar uma liberdade sexual cada vez maior, ainda há espaço para o discurso religioso e espiritual? Eu mesmo recebo a procura de pessoas que vêm buscar alguma forma de aconselhamento, elas que vêm nas relações que são muito pouco densas e que elas existem hoje, a facilidade com que as pessoas se envolvem e deixam de se envolver, a busca justamente por direcionamentos que ajudem as pessoas a encontrar pessoas que elas confiem, que elas possam com essas pessoas construir uma relação profunda, uma relação que possa construir para aqueles que são amantes algo além daquele prazer do momento. A liberdade é difícil de se alcançar, mas o que fazer com a liberdade é muito mais difícil. Na série Sagrado, a liberdade sexual sob a ótica de diferentes religiões. A revolução sexual do século XX causou mudanças profundas no comportamento de homens e mulheres, sobretudo pelo advento dos métodos anticoncepcionais. Pela ótica religiosa, a sexualidade pode ter outras dimensões além do aspecto reprodutivo? A sexualidade não tem apenas uma função biológica. A sexualidade é também expressão do ser humano. E por isso ela se encaixa e concretiza o gesto e o ato de amor. Nesse sentido, a sexualidade insere-se dentro do relacionamento de duas pessoas que se amam e que decidem fazer comunhão de vida. Costumes e hábitos mais liberais das últimas décadas estimulam os jovens a viverem a sexualidade cada vez mais cedo. É possível incorporar valores religiosos no exercício da sexualidade, mesmo com tantos estímulos a comportamentos mais liberais? É importante que o ser humano saiba fazer bem suas escolhas e suas opções naquilo que se relaciona a todo o comportamento de sua existência, tanto no comportamento social, quanto no comportamento pessoal e, inclusive, no comportamento sexual. Por isso, há que bem informar e formar a consciência das pessoas, sobretudo dos jovens, para que não se tornem instrumentos simplesmente de uma exploração comercial em torno da questão sexual, mas que a assumam com responsabilidade e com dignidade. Enquanto se vive, é necessário aprender a viver. A série Sagrado debate o tema liberdade sexual. Princípios sociais e culturais podem transformar os conceitos de amor, casamento, fidelidade. De que forma as crenças religiosas se adaptam aos novos comportamentos sexuais de homens e mulheres? A religião monoteísta não aceita esse tipo de comportamento, pois está contra os preceitos das escrituras sagradas divinas. Allah, o Criador, fez homens e mulheres para se casarem, construir uma família e dar continuidade à humanidade. Tal conduta afeta tanto a vida do indivíduo como a da sociedade. Casamentos simultâneos. Famílias compostas por um homem, várias esposas e filhos. Condenável em algumas sociedades, a poligamia é praticada e permitida em tantas outras culturas. A poligamia sempre foi praticada ao longo de toda a história. Grandes homens da humanidade praticavam a poligamia, como os profetas. Muitos chegavam a ter mais de uma esposa. A poligamia, após regularizada no Islã, foi considerada uma solução social para evitar
que mulheres continuassem a serem comercializadas ou serem considerados objetos para presentear os homens. O 4º capítulo do Alcorão Sagrado é a primeira lei de defesa da mulher conhecida pela humanidade. Em suma, tem-se liberdade de fazer tudo o que não fira a liberdade alheia ou os direitos universais da pessoa humana. A necessidade de procurar a verdadeira felicidade é o fundamento da nossa liberdade. A liberdade sexual é o tema da série Sagrado, sob o ponto de vista de diferentes religiões. Novos tempos, novos conceitos. Com a queda de preconceitos, as relações afetivas e sexuais entre homens e mulheres vêm mudando e se tornando mais livres. Como a religião acompanha essas mudanças? A Bíblia é muito clara a esse respeito quando nos diz, então, que o ato sexual deve se dar com absoluto respeito e no território completo do amor. Não é para um se satisfazer à custa de outro, não é para um dominar o outro, não é um lugar para o exercício do poder. O ato sexual é uma expressão de amor mútuo. Por essa razão, nós aprendemos na Bíblia que o ato sexual ativo deve se dar no interior do casamento, que é o espaço que permite esse respeito e essa liberdade e esse crescimento de cada um de nós na arte de doar-se um ao outro na vida conjugal. A sexualidade feminina, antes reprimida, dá lugar a relações conjugais mais igualitárias. A mulher conquistou o direito de expressar mais livremente seus desejos e de se relacionar melhor com o próprio corpo. A religião aceita isso com tranquilidade? O novo papel da mulher, na verdade, já está ensinado na Bíblia. O apóstolo Paulo diz que da relação homem e mulher deve haver mutualidade. Ele é radical quando diz que um deve se sujeitar ao outro.